Capítulo 8. Proficiências. Com licença, então. Mao não disse uma palavra quando o homem que entregou a carta na loja de ervas saiu com seu trabalho concluído. Ela leu a carta, permanecendo impassível o tempo todo. Depois a colocou em uma caixa de correio. Era de Jinxi, mas não era algo normal. Mao cruzou os braços e inclinou a cabeça pensando. O que fazer? O que fazer? Negócios com Jinxi sempre significavam problemas, mas este parecia ser mais problemático do que a maioria. Ela dificilmente poderia recusar, no entanto, o que significava que a questão era qual a melhor forma de se preparar. Como vou explicar isso para a vovó? Seus devaneios foram interrompidos pelo tagarelar de um par de crianças barulhentas, Shou e Zulin, que carregavam cestas cheias de ervas frescas. Eles disseram algo sobre querer fazer kusa-mochi. Ela os observou por um momento, mas, quando os viu indo em direção à cozinha, correu para agarrá-los pelo colarinho. « O que você está fazendo? » Shou exigiu. « Deixe-me ver isso, disse ela, vasculhando a cesta e inspecionando as plantas dentro dela. Como ele pôde entender isso tão errado? Mao olhou carrancuda para as ervas reunidas. Como você conseguiu confundir Artemisia com acônito? Ela encarou Shou, que se sentou de mau humor. Ao lado dele, Zulin, a mais nova das duas meninas pobres que recentemente se juntaram a eles, observava preocupada. Ela parecia ter aceitado seu papel como capanga de Shou. Digo, elas realmente se parecem, mas faça seu motim com isso e você morrerá. Eles provavelmente tinham saído para procurar Artemisia para o lanche, mas acabaram encontrando uma planta parecida, porém venenosa, exceto que eu não achei que houvesse acônito por aqui. Como as crianças haviam encontrado aquilo? Se nem Mao sabia, a pergunta não a deixava em paz. Então, não podemos fazer kusa-mochi? Shou e Zulin se entreolharam, desanimados. É isso mesmo, desistam. Eu sei que você colheu Artemisia outro dia, Sardenta. Devia compartilhar com a gente. Aquilo era para Mochabustão. Shou fez beicinho indignado para ela, e Zulin fez o mesmo. Mao impiedosamente enfiou um dedo na boca de cada um deles e puxou seus lábios. Ai! Isso doeu, você é péssima. Zulin, embora em silêncio, também resistiu. Como eu sou péssima? Qual era seu plano? Causar uma intoxicação alimentar em toda a casa Verdete? Eu não disse para não sair andando por aí sozinho? Não estávamos sozinhos. O Sazen estava com a gente. Isso fez Mao franzir ainda mais o senho, e era exatamente nesse momento que Sazen apareceu, andando com um saco de pano na mão. Não saiam correndo sem mim, crianças. Não sou mais um jovem. Ele disse, uma frase bem inapropriada naquele momento. Ele sabia do passado de Shou, e mesmo com Mao tentando fazê-lo parar de agir assim, ele insistia em tratar o garoto como um pequeno príncipe. Sazen, a culpa é sua que a Sardenta ficou brava comigo. Preste mais atenção. Sem dizer uma palavra, Mao bateu com os nós dos dedos na cabeça de Shou. Zulin pareceu um pouco em pânico e Sazen abriu a boca como se quisesse dizer algo. Mas Mao apenas lançou um olhar de reprovação para ambos. Então ela foi pegar a Artemisia, que havia colhido no dia anterior. Já estava um pouco murcha, mas ainda dava para reconhecer. Ela segurou em uma mão e o acônito de Shou na outra, e as enfiou sob o nariz de Sazen. Não adiantaria tentar explicar isso para as crianças, mas ela pelo menos poderia ensinar para a pessoa mais próxima de um adulto na sala como diferenciá-las. Você sabe que são essas? Ela perguntou. Claro, Artemisia e acônito, obviamente, disse Sazen facilmente. Mao olhou com a boca aberta. Pensei em trocar secretamente o acônito por um pouco de Artemisia, mas nunca tive a chance. Por que as crianças estão sempre com tanta pressa? Ele abriu a bolsa para mostrar um pouco de Artemisia recém-colhida. Ele também tirou outra bolsa menor de dentro e entregou para Mao. Ela olhou com curiosidade, então abriu para descobrir algum tipo de raiz. Isso é? Raiz de acônito. Eu suponho que alguém trouxe das montanhas e plantou aqui porque achou bonito. Mas isso é perigoso, então eu arranquei. Mas seria uma pena deixar a raiz ser desperdiçada. Você pode usar para algo, certo? Sim, o acônito tinha propriedades medicinais. Sem expressão, Mao agarrou Sazen pela mão. Ainda sem dizer uma palavra, ela praticamente o arrastou para dentro da loja e começou a alinhar ervas e medicamentos de sua prateleira. Então ela disse, o que é isso? Folha de néspera, certo? E o efeito delas? Elas podem parar tosses e diarreias, entre outras coisas. Mao apontou para a próxima erva e repetiu as perguntas. Sazen pareceu perplexo, mas respondeu. Shou e Zulin os observaram da porta. Quando Mao terminou de interrogar Sazen, cruzou os braços e refletiu. Então você já conhece metade dos ingredientes daqui de cor.
O que eu não sei é o que desencadeou isso, resmungou ele. Mao não respondeu diretamente. Em vez disso, ela pegou um livro da estante e o entregou a ele. Pensando bem, ela se lembrou de que ele havia mencionado que, assim que se reerguesse, ele pretendia comprar de volta as enciclopédias, não era? Você sabe ler? Ela perguntou. O velho me ensinou, respondeu ele. O velho, provavelmente o ex-médico, aquele que nunca mais recuperaria a sanidade. Se Sazin havia aprendido sobre todos esses remédios com ele, tudo fazia sentido. Era, na verdade, a melhor surpresa que ela poderia esperar. Ótimo, então aprenda esse livro e vá passar suas tardes aqui por um tempo. Mao deu um tapinha firme no livro que acabara de entregar. Perdão? Disse ele confuso. Eu explico tudo para Madame Parukyo. Sazin ainda parecia confuso, mas Mao estava se sentindo magnânimo o suficiente para explicar a ele. Você não é exatamente o segurança mais talentoso do mundo, não é? Bem, não. Acho que ser um apotecário combina muito mais com você, não acha? Bem, Mao não tinha planos de se aposentar tão cedo, mas desde sempre tinha sido ela e seu pai mantendo a loja de pé. Não faria mal ter mais 1 ou 2 farmacêuticos por ali. Chegou a considerar treinar o fisicamente incapacitado Shou, mas aquele desgraçado só queria saber de brincar e desenhar. Então seria muito mais rápido treinar Sazin, especialmente porque, enquanto Jinshi continuasse em sua vida, Mao sabia que seria chamada de sua loja com frequência e sem aviso prévio. Seria melhor se houvesse alguém para cuidar do lugar. A única questão é, Sazin queria mesmo ser um apotecário? No momento, ele estava olhando fixamente para o livro. Virou uma página com expressão séria. Por fim, disse: Eu sou só um simples fazendeiro. Fui para aquela fortaleza porque estava totalmente quebrado. E só sei ler porque o velho me ensinou. E remédio? No máximo sei colher o que mandarem colher. Ser apotecário tinha seu prestígio, sim. E Sazin parecia estar tendo uma crise de confiança. Muita rejeição por muito tempo começou a afetá-lo pessoalmente. Aos olhos de Mao, isso era um problema. Ela finalmente encontrara alguém com um pouco de conhecimento e pretendia colocá-lo para trabalhar. Então disse: E daí? Tem gente por aí que ganha vida recitando feitiços sem sentido, ou então faz uma dancinha ridícula na esperança de curar um resfriado, quando o certo seria simplesmente manter o paciente aquecido e administrar um xarope para tosse ou antipiréticos. Pelo menos isso você sabe fazer, certo? Bem, sim, mas e se alguém muito doente vier até mim? Se não houver nada que você possa fazer, diga isso. Quem está destinado a morrer, vai morrer, tomando remédio ou não. E se achar que a situação é grave demais, encaminhe para outro lugar. Você já entende mais de medicina do que muito médico por aí. Como aquele charlatão, por exemplo. Para ser justa, o médico do Palácio Interior até tinha algum conhecimento, do ponto de vista técnico. Só não tinha a menor habilidade prática. Era um sujeito simpático, claro, mas isso não bastava. De qualquer forma, está decidido, afirmou Mao. O que está decidido? Você não está indo rápido demais? Retrucou Sazin, confuso. Se a gente não agir logo, vai ficar sem tempo, disse ela, pensando na carta que recebera naquela manhã. Ignorando o atordoado Sazin, voltou-se para as crianças. E vocês dois? Se tem tempo para brincar, tem tempo para varrer a entrada da loja. E certifique-se de aprender o que está nesses livros. E aprenda bem. A última frase foi diretamente para Sazin. Assim que ela expulsou as crianças da loja, ela deixou cair uma pilha de livros na frente dele. Como Mao suspeitava, Sazin provou ser um aprendiz rápido. Logo pegou o jeito de preparar receitas simples e demonstrou conseguir ler a enciclopédia, mesmo que com alguma lentidão e hesitação. Mao o levou pelos campos ao redor da casa, e também fora dos muros, apontando onde cresciam determinadas ervas medicinais. Talvez eu devesse ensiná-lo também a identificar as plantas venenosas. Ela não estava preocupada, principalmente, que isso provocasse impulsos estranhos nele, mas ainda assim não pretendia entregar todos os detalhes de imediato. Se ele realmente estivesse interessado, acabaria aprendendo sozinho ao longo dos estudos. Por ora, ela se limitava aos ingredientes mais comuns e às formas básicas de manipulá-los. Sazin chegou a franzir o senho quando ela o ensinou a preparar um abortivo, mas era sensato o bastante para entender que aquilo era melhor do que os métodos físicos mais brutais, como mergulhar a mulher em água fria ou, pior, espancá-la, práticas que infelizmente às vezes ainda ocorriam com cortesãs. Ela tinha dito a mesma coisa para Chou, mas o moleque não mostrara interesse em nada disso. Parecia que toda vez que ela olhava para cima, ele tinha escapado para brincar em um lugar. Seu pequeno negócio paralelo também parecia estar rendendo bem, tanto que ele já andava fazendo retratos para cortesã de outros bordéis próximos. Um dia, Mao instruiu Sazin a preparar uma receita simples, enquanto ela saía para entregar alguns remédios solicitados por uma cortesã de um desses outros estabelecimentos. Mal tinha posto os pés para fora quando ouviu o tilintar de um sino. Ela olhou para cima, se perguntando o que poderia ser, para encontrar algo se aproximando dela. Parecia ser um gato malhado, correndo desesperadamente.
Ela certamente poderia se perguntar o que o gato estava fazendo ali. Gatos malhados não eram raros, mas este tinha uma coleira notavelmente fina, tecida de seda e decorada com um sino importado. Não era o tipo de coisa que você veria em todo gato correndo pelo bairro. "Mao, Mao, onde você está?" chamou uma voz familiar. Logo, ela viu um homem de meia idade e corpulento se aproximando numa mistura desajeitada de corrida e caminhada. Era o médico charlatão. Mao Mao pegou o gato, que tinha crescido substancialmente desde a última vez em que se viram, e o segurou, enquanto o homem finalmente se aproximava. Jovem senhorita, há quanto tempo?" ele disse, sorrindo mesmo enquanto lutava para recuperar o fôlego. Faz um tempo mesmo. Mas o que diabos está acontecendo? O gato e o charlatão deveriam estar no palácio interior, não aqui no Distrito dos Prazeres. Bem, sobre isso, o charlatão parecia não conseguir recuperar o fôlego. Então Mao Mao o levou de volta para a loja de ervas e fez-lhe um chá. Ela serviu cuidadosamente gelado e ele o tomou de um gole só. "Se me permite perguntar, o que está fazendo aqui? Ou melhor, pensando bem, não importa." Mao Mao se sentia um pouco mal por ele. Talvez tivessem finalmente dispensado o coitado. Ele era uma pessoa decente, no fim das contas, mas não se pode ficar eternamente sentado num canto recebendo salário sem que uma hora ou outra alguém comece a questionar se você está mesmo fazendo jus a isso. E como conseguir um novo trabalho sendo um eunuco? Complicado. Mao Mao resolveu então ser o mais cordial possível com ele. O charlatão, no entanto, olhou para ela com ceticismo e disse: "Acho que você está sob algum tipo de equívoco, senhorita. Por favor, você não precisa se sentir envergonhado comigo. Isso acontece com todo mundo em algum momento." Não tenho tanta certeza disso, disse o charlatão, acariciando seu bigode ralo enquanto Mao Mao, a gata, bocejava em seu colo. Ao que parecia, ele continuava servindo como cuidador dela. Desde que a consorte Gyokuyou havia se tornado a noiva do imperador, ela se mudara para um palácio anexo ao da imperatriz viúva, onde inúmeras regras e protocolos precisavam ser seguidos, para grande desgosto da filhinha do soberano, a princesa Lingle. Certamente não a deixariam manter um único animal de estimação, não é? Se fosse só a imperatriz viúva, ela provavelmente permitiria, pensou Mao Mao, mas as outras mulheres do palácio que viviam por perto nunca teriam tolerado isso, e Gyokuyou provavelmente agora tinha ainda mais damas de companhia. Mesmo no palácio interior, ela mal se virava com apenas 7. Mao Mao sentiu uma pontada de solidão, mas sabia que havia feito a escolha certa ao não seguir a imperatriz Gyokuyou. Estava confiante de que causaria ainda mais alvoroço do que sua versão felina, se é que podia dizer isso de si mesma. Enfim, ao que interessa, disse o charlatão, agora conseguindo respirar com mais calma. Tomou mais um gole de chá. Fui autorizado a voltar para casa pela primeira vez em muito tempo. Estava justamente a caminho. Finalmente estão te mandando de volta, estão? Agora você está apenas me provocando, mocinha, disse o charlatão com um toque de desesperação. E ele tinha razão, então. Já que isso estava atrapalhando o rumo da conversa, Mao Mao decidiu deixar pra lá. Então, em vez de ir direto para casa, veio pra cá. Por quê? Ela perguntou. Bem, ele a olhou com uma expressão indecifrável. A permissão foi concedida com uma condição um tanto incomum. Você não ficou sabendo de nada, senhorita? Que tipo de condição? Nada muito importante. Mas aparentemente há alguém que quer viajar comigo parte do caminho. Este é um pedido pessoal da matrona das damas de companhia. Então tenho certeza de que não é ninguém estranho. Esta loja de ervas, ao que parece, seria o ponto de encontro. Mao Mao se lembrou da carta que havia recebido alguns dias antes, uma ordem unilateral de Jinshi para que o acompanhasse em uma expedição que ele estaria prestes a realizar. Nenhuma duração foi especificada, nem destino, nem mesmo quando partiriam. Mao Mao relutava em fechar a loja toda vez que eles participavam de uma dessas pequenas aventuras, e ela sabia que a madame também não veria isso com bons olhos, e era por isso que ela estava com tanta pressa em ensinar o básico a Sazen. Achei que teria um pouco mais de tempo. Felizmente, Sazen era um aluno rápido e ela já havia deixado um bom estoque de remédios preparados. Ainda assim, ela se perguntava por que, exatamente, viajariam com o médico charlatão. Perguntaria mais tarde. E quanto ao motivo de Mao Mao estar aqui, pensei que talvez pudesse pedir à minha família para cuidar dela, disse o charlatão. Considerando que ele próprio era evidentemente a única alternativa, parecia uma escolha sábia. Ele ficaria sozinho sim, mas a gatinha originalmente ficou no palácio apenas por causa do capricho da princesa Lingle. Provavelmente seria difícil justificar mantê-la no consultório médico por muito mais tempo. Eles ficarão felizes em tê-la pegando ratos para eles. Entendo, disse Mao Mao.
O charlatão parecia radiante com a ideia de ver sua família novamente pela primeira vez em mais de uma década. Mao Mao lembrou que eles eram produtores de papel, fornecendo até mesmo à corte imperial. Certamente receberiam de bom grado uma guarda para ficar de olho em qualquer rato que pudesse tentar roer o produto. Parecia meio longe, no entanto, e Mao Mao, a garota, não pôde deixar de se perguntar se Mao Mao, a gata, se comportaria bem na longa jornada. Ah, olhem, um gato! Chamaram as cortesãs. Era apenas o meio da tarde, e ainda restava tempo antes da chegada dos clientes. A gata, assustada com o grito, arranhou o joelho do charlatão e saiu correndo da loja. Ai, não, Mao Mao, espera! Que nome! Disse uma das cortesãs, rindo ao ver a gatinha fugir. O animal de nome infeliz se esgueirou por uma rachadura na porta da loja e seguiu em direção à entrada da Casa Verdete. Mao Mao e o charlatão colocaram seus sapatos o mais rápido possível e foram atrás dela. Mao Mao, a gata, se esgueirou entre mulheres recém-saídas do banho e com a aparência de quem ainda não tinha terminado de se arrumar, passando pelas pernas dos criados que preparavam os quartos até chegar à cozinha. Ela podia ver 4 pernas curtas, as crianças, almoçando tarde. De onde você veio? Perguntou Chou-Wu quando a gata parou diante dele. Ele mordeu um pedaço de peixe com os hashis e olhou para a gata malhada. Zulin piscou os olhos grandes e úmidos. Mao Mao, a gata, se esparramou sobre o pé de Chou-Wu. É disso que você está atrás? Chou perguntou, pegando um pouco de peixe com seus hashis. Era apenas um peixe grelhado, mas tinha um sabor agradavelmente salgado, sem a necessidade de nenhum tempero. Miau! Mao Mao derrubou a comida de Chou com uma patada. Ei! Ei você! O peixe caiu no chão de terra, e Mao Mao o devorou em segundos. Maneiras péssimas à mesa para alguém que consumia um peixe tão fino, embora bastante parecidas com as de uma certa pessoa. Não, Mao Mao, não faça isso! Gritou o charlatão, chegando ofegante. Gata estúpida! E quem é esse velho? Mas essa não foi a única pergunta de Chou-Wu. Espera, Mao Mao? Sério? Ele sorriu abertamente para Mao Mao, a garota. Até Zulin parecia estar rindo baixinho, à sua própria maneira muda. Mao Mao, visivelmente descontente com tudo aquilo, ao menos conseguiu agarrar a gata, embora fosse impossível recuperar o peixe, que ela mantinha firmemente preso entre os dentes. Chou olhou tristemente para o que restava de sua refeição, mas a gata parecia tê-lo cativado. Quando ele tocou suas almofadinhas cor-de-rosa, exclamou: "Oh!" e seus olhos brilhavam. Eles decidiram deixar Mao Mao, a gata, com Chou e Zulin, com instruções estritas para não deixá-la escapar. Também avisaram um dos criados, então era pouco provável que as crianças conseguissem causar muita encrenca. De volta à loja, Mao Mao finalmente teve a chance de questionar o charlatão sobre o que realmente estava acontecendo. Ele mexia desconfortavelmente na barba enquanto respondia. Acredito que você saiba sobre o negócio de papel da minha família. Sim, senhor, confirmou ela. Bem, a razão pela qual estou voltando para casa é porque surgiu um pequeno problema. Algum tempo atrás, ele recebeu uma carta de sua irmã mais nova dizendo que a qualidade do papel havia piorado de repente. Supostamente, isso já deveria ter sido resolvido, mas parecia que algo novo havia surgido. Foi por isso que pedi permissão para visitar. Mas aparentemente, alguém importante estava esperando poder ver minha aldeia pessoalmente. Jinshi estava interessado na produção de papel desde seus dias como eunuco. Então, talvez isso tenha lhe parecido a oportunidade perfeita para ver o processo de perto. Mas ainda deixava Mao Mao se perguntando qual era o problema desta vez. O que dizia a carta da sua irmã? Ela perguntou. Nem sei se posso contar isso aqui, disse o charlatão, parecendo visivelmente desconfortável. Por favor, deixe-me explicar depois que chegarmos lá. Está bem, disse Mao Mao, e como se fosse combinado, ouviu-se o relinchar de um cavalo do lado de fora. Um jovem sombrio apareceu. Seu rosto era belíssimo, com traços clássicos, mas a franja longa escondia discretamente uma cicatriz de queimadura na bochecha direita. Mao Mao reconheceu o visitante na mesma hora. Nada mal, nada mal. Era o mesmo cliente que havia ido à Casa Verdete naquela ocasião em que todas as cortesãs foram convocadas para entreter. Ele não prestara atenção a nenhuma delas, apenas ficou ali, bebendo vinho. Ele era um dos alter egos de Jinshi. Ele usava uma queimadura falsa para esconder a cicatriz real em sua bochecha, e toda sua aparência era muito menos, brilhante do que normalmente era, o que o fazia parecer uma pessoa completamente diferente. Mao Mao uma vez lhe ensinara como se disfarçar. Parecia que ele havia feito bom uso da lição.
Se ela não o tivesse visto em seus momentos mais sombrios, bem como em alguns disfarces, ela não teria percebido que era ele. Quanto ao charlatão, ele não parecia particularmente cauteloso mesmo quando confrontado com um nobre adorável. Ele nem o reconheceu. Está pronta para partir? Bacen falou no lugar do disfarçado Jinchi. Suas roupas eram mais finas e elegantes do que as de Jinchi, e este se comportava como um servo diante dele. Isso parecia deixar Bacen um pouco desconfortável, embora ele provavelmente estivesse mais preocupado mesmo era com a possibilidade de ser visto pela irmã de Mao Mao, Pairin, antes que pudessem sair dali. Pronta? Ouso dizer que isso é um pouco repentino, disse Mao Mao. Sim, a carta chegou há vários dias, mas não havia nenhuma indicação específica da data de partida. Francamente, ela sequer tinha feito as malas. Receio que isso fugiu do nosso controle. Havia questões de tempo a serem consideradas. Já preparamos tudo para você. Fazia sentido. A aparência de Jinchi indicava que a missão envolvia espionagem, e espionagem sugeria que estariam fora por um bom tempo. Mao Mao entendeu, então, que eles haviam se adiantado para garantir que tudo estivesse pronto. Mas dizer que prepararam mudas de roupa para uma mulher? Será que eles entendiam o que isso significava? Independentemente de qual fosse o relacionamento deles, irmãos ou qualquer outra coisa, o imperador claramente achava adequado fazer Jinchi trabalhar como um condenado. Provavelmente ainda havia coisas para cuidar no palácio interno, além de diversas outras dores de cabeça administrativas que Jinchi, sem dúvida, tinha que lidar. Era parte do trabalho dele, então não podia reclamar muito, mas, ainda assim, é como se ele estivesse preparando um sucessor, pensou Mao Mao, e então imediatamente jogou a ideia fora. No momento, era a consorte Gyokuyou. Não, o filho da imperatriz Gyokuyou, que era o presumível herdeiro. Além disso, a consorte Li Hua também havia dado à luz um menino. O imperador tinha apenas 30 e poucos anos, e ainda era uma imagem de boa saúde. É muito provável que ele permaneça facilmente no trono até que seus filhos atinjam a maioridade. Supondo, é claro, que nada aconteça com ele, Mao Mao pensou, mas preferiu não cogitar essa possibilidade infeliz.